Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Jaleco Inspirador, um podcast que traz uma perspectiva completamente diferente sobre a medicina e os profissionais de saúde. Este não é um programa de entrevista, mas sim um bate-papo. E o que queremos é conhecer quem é o ser humano por trás do jaleco. Nessa jornada você vai conhecer história de vida, os desafios, as paixões que movem esse profissional tão experiente que cuida das pessoas. Te convido a nos acompanhar agora esse bate-papo, lembrando que esse programa vai estar em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer e também no nosso canal do YouTube, Jaleco Inspirador. Não deixe de seguir, curtir e compartilhar. Bom, como é que esse convidado hoje veio parar aqui, né? Tem um ano que eu visito ele lá na clínica dele e eu levei para ele esse convite de participar aqui do podcast, Jaleco Inspirador. Ele topou e aqui estamos. E o programa começa com 3 perguntas. Essas 3 você não pode errar. Seu nome, sua idade e quem é você sem dizer o que você faz. Tiagão, meu nome é Frederico Hanaoka, eu tenho 40 anos e eu sou um apaixonado por crianças. Show, né, cara? Essa pergunta ela é justamente para entender ali, né, quem é a pessoa, né, doutor? Uhum. E aí, apaixonado por crianças. Agora, esse nome seu, ó, Frederico Hanaoka, é assim que se fala? Isso. O H no japonês tem som de R, então é Hanaoka. Hanaoka. Isso, é o nome do meu pai. Eu até dei uma pesquisada aqui, né? Flores, Colina de Flores. Colina de Flores, isso mesmo. Flores. Mas na verdade, meu nome é Frederico Iwao de Oliveira Hanaoka. Então meu nome é composto. Iwao é o pedra. Iwao, então é igual Pedro. Inclusive, o dia que eu tiver um filho, vai chamar Pedro para seguir a tradição aí. Que legal. E a japonesa, a família sua é japonesa. Isso. Então, é muito legal porque eu tenho 2 famílias, né? Uma família brasileira, que é da minha mãe, que é o churrasco, a cerveja no final de semana, poxa. E a família japonesa do meu pai, que é aquela tradicional, da disciplina, fazer tudo certinho. Então, eu cresci nessas 2 formas de educação, eu a brasileira e a japonesa. E você tem irmãos? Tem uma irmã que se parece comigo, mas ela é mais pro Japão ali do que pro Brasil. Bacana. E o que seus pais fazem ou faziam aí? Eu nunca fui rico, nunca fui pobre. Eu vim de uma família, famosa família brasileira, né? Minha mãe era professora, meu pai era do administrativo de um hospital. Então, eu morei sempre num conjunto habitacional de Contagem e eu sempre quis fazer algo diferente para minha cidade. Puxa, legal. Meu pai e minha mãe, assim, vieram, assim, são de 2 gerações anteriores à minha, né? Então, o que eles aprenderam lá foram estudo e trabalho. Me ensinaram muito isso, essa parte de estudar muito, de ter que trabalhar, e eu sou muito grato a eles por causa disso. Então eu cheguei onde eu tô, tendo esses 2 conceitos. Estudei muito, trabalho muito, mas foi muito legal até agora, porque eu comecei a perceber que para eu chegar no sucesso, eu não sou trabalho e estudo. Eu também sou isso. Então, eu sou mais que isso, faz né? Parte, né? Eu honro muito o que meu pai e minha mãe fez pra mim, mas eu comecei a perceber que eu precisava de outras qualidades, né? Que meu pai e minha mãe não me ensinaram. Por exemplo, estar mais próximo. Meu pai é um japonês mais distante, não gostava muito de contato físico. Então, eu aprendi a abraçar, aprendi a estar ali pertinho. Você é o mais velho ou mais novo? Eu sou o mais novo. Mais novo. Minha irmã, a mesma coisa. Nossa. Então, ela começou a aprender também as outras áreas aí do sucesso. Então você não é filho de médico, né? Pegou ali e na raça, nasceu em Contagem. Isso, e... Qual o bairro ali de Contagem? Eu nasci no bairro Santa Cruz. Santa Cruz? Perto ali do Silvinhos da Avenida Londres ali. Nossa, passou a infância toda lá? Toda lá. Então foi muito legal de viver, de ter essa experiência na criança ali, naquele meio. E eu sempre quis fazer algo diferente, sempre quis... não sonhava em ser médico naquela época. Eu comecei a querer ser médico quando eu comecei a estudar, vi meus colegas falando da medicina. Qual que era o apelido do Frederico quando ele era pequeno? Nossa, tem todos. Eu acho que ninguém me chamava de Fred. Japa, japonês, Japão. O que o Japa então queria ser quando crescesse naquela época lá na escola? Lá? Eu queria muito ser advogado, porque a minha irmã é mais velha, deve ter, acho que 5 anos mais velha que eu, e ela sempre quis... Já pendeu pro direito ali. Então depois que ela formou, eu sempre pegava os livros dela pra ler, então eu sempre quis ser advogado, mas depois que eu, assim,
assim, na adolescência, né, fica meio rebelde, fiquei o mais próximo aí dos meus amigos, todo mundo querendo fazer medicina, acabou que eu fiz medicina. Essa adolescência aí você estudou na escola pública, particular? Eu Como é que foi? estudei no Santo Agostinho de Contagem. Santo Agostinho, E depois eu fui pro Santo Agostinho de Belo Horizonte. Pô, legal. E foi ali que eu conheci meus grandes amigos, né? Que inclusive estão comigo até hoje. Então, os meus melhores amigos vieram de lá. Muito legal. Como é que o ambiente muda, né? Ali você cria raízes ali com os amigos, né? E então, vai, né? É muito legal porque a minha mãe conseguiu me proporcionar isso, né? Minha mãe e meu pai, né? É um ambiente em que eu consegui ter boas influências, bons amigos, que me puxaram para um bom lugar, né? Que me afastaram de álcool, de droga, e que realmente me levaram para o caminho que naquele momento ali eu me apaixonei, que era a medicina. Não sabia o que era, como eu era muito distante para mim, não tinha nenhum médico na minha família, acabou que eu me apaixonei por aquilo, acabei de começar a fazer cursinho e fui embora. E você estudou em qual faculdade ali? Federal? Qual que você fez? Eu fiz 1 ano e meio em Barbacena, fiz 3 anos de cursinho. Então, assim, eu era aquele cara... na minha época tinha aquele negócio de vestibular de passar pra segunda etapa, né? Então, eu passava na primeira etapa, aí eu vou passar. E nessa época... Você tava quantos anos aí nessa época? Eu entrei pra faculdade com 21. No meu último ano, eu fiz o mesmo vestibular, o mesmo cursinho vestibular, sentava na mesma cadeira, na mesma sala, 3 anos que eu fiz de cursinho. No último ano foi muito legal, porque na primeira etapa, eu quase fechei a prova. E eu fui pra segunda etapa. Já foi mais... E eu já fui assim, eu vou passar, folgado, eu vou passar, né? Já vou fui passar. bem na primeira, né? Aí, eu lembro que a última prova era biologia. E eu era muito bom na redação, na química, e era mais ou menos na biologia. No primeiro dia foi redação, no segundo dia foi química, eu consegui responder todas as perguntas. No último dia eu falei, velho, eu vou passar. Tá muito fácil tá ali, muito né? fácil. Tá tranquilo. E, cara, eu fiz a primeira pergunta da biologia, eu sabia a segunda, quando saí pra terceira, eu não tinha a menor noção do que era. Já entrou meio em pânico ali? Então, não é pânico porque eu sabia que se eu não respondesse, eu não ia dar certo. Eu pulei pra quarta, respondi, pulei pra quinta, respondi. Mas quando eu voltei na terceira... Foi deixando pro último, né, as difíceis ali, né? E acabou que eu não respondi, cara. E foi Deixou ela? Deixei em branco. E naquela época, pra medicina, deixar uma resposta em branco podia ter colocado ali, né, alguma coisa parecida ali, né? Mas nada acontece por acaso. Então... Mas vamos voltar um pouquinho ali. Você tava pro direito, lendo os livros lá com a sua irmã, e a sua irmã já fazendo a faculdade e tudo. O que te deu o estalo ali? Vou pra medicina. Eu tenho um grande amigo que tem 4 outros irmãos que já eram médicos. E acabou que ele também queria fazer medicina e eu frequentava muito a casa dele. E aquilo me inspirava muito ali, os irmãos dele não eram médicos, ali, né? Mas eram estudantes de medicina. Então, todos conversando, e aquilo ali me, assim, velho, eu preciso fazer isso. E deu start, eu quero fazer isso. E você tava no cursinho ou ainda no ensino médio? Não, no ensino médio. No ensino médio, no Santo Agostinho, eu convivendo e muito lá, o povo conversando, eu falei, não, é isso que eu quero. É porque filho de uma professora, né, e aí você veio o estalo para médico, né, né, o ambiente, né, moldando ali, sua mãe te deu essa oportunidade, né, de estar perto de bons amigos, com né? Com certeza. Assim. E eu agradeço muito ela. Ela não... lá, o meu bairro é um bairro mais humilde, mas eu consegui ter contato com pessoas que já tinham contatos com médicos e especificamente isso me inspirou a escolher a medicina. Poxa, legal demais. E aí fez lá em Barbacena? Como é que foi? Então, aí eu não passei. Não passei na Federal. E, assim, foi algo... Assim, no último ano eu realmente achava que ia passar, não passei. Tava bem ali confiante, né? E não, por conta dessa em branco, dessa questão em branco. Caramba, hein? Nada acontece por acaso, né? Então, eu fui pra Barbacena, inclusive esse amigo meu tava lá. Fiz grandes amigos, eu acho que a Barbacena também me ensinou muito, né? Aí você largou a família aqui pra morar lá? Fui pra lá, fiquei 1 ano e meio lá. Aí eu fiz um cursinho e passei na prova de transferência para ciências médicas. Para ciências médicas. Então, morando em República, né? Morando em República. É mesmo? E assim, saindo de casa. Era um bebezão da minha mãe. Caramba, né? Do tava nada, com seus 18 aí, 19? Eu tava com 21 quando eu fui. E o primeiro dia foi muito legal. E assim, eu fui para uma república que tinha 4 quartos e cada um tinha o seu quarto. Eu cheguei no primeiro dia, passei no supermercado, fiz uma compra, lá. Botei lá, enchi meu armário, cheguei e tal, sexta-feira fui embora, vim pra BH, pra Contagem, por causa da minha mãe. E eu fechei a porta do quarto, cara. Eu armário dentro do seu quarto, com as coisinhas lá. Aí quando eu cheguei na segunda, cara, um amigo da República falou assim, entrou dentro do meu quarto, comeu
todas as minhas guloseimas e comida. A compra que você fez toda. Ele falou, japonês, seguinte, cara, todo mundo aqui é igual, todo mundo aqui é irmão, para com essa bobeira, deixa essa porta aberta. A partir daquele momento, eu falei, velho... Já foi a primeira aula aí, né, cara? Nossa, aí foi muito legal, os caras, muito gente boa, né? Então, assim, eu vim de um ambiente que era muito assim, minha mãe fazia tudo pra mim, meu pai, e fui ali sendo obrigado a fazer, lidar. Ali, né? Então, eu tive que fazer comida, lavar vasilha, lavar minha roupa e conviver, né? Então, conviver com uma galera ali de república, cara, é muito legal, muito legal. É um aprendizado que vai pra vida, né? Assim, muito. Você tem que limpar, né? Cozinhar, fazer tudo em república. É muito legal. Nossa. É muita responsabilidade, né? E você ficou, então, 1 ano e meio lá e pediu a transferência pra cá. E vim pra cá. Por quê? Eu tô com a minha esposa, né? Já tem 22 anos. 22 então, anos. A gente começou a namorar, eu tinha 18, ela tinha 15. Né? Então, nossa. E o meu sonho sempre ficou... E ela é de Contagem também? Ela é de Contagem também. Nossa. Médica também, passou depois, né? Ela é mais nova que eu. E o meu grande sonho era sempre ficar perto dela. Então... Não aguentou ficar muito tempo longe, não, né? E aí, você vinha todo final de semana? Todo final de semana. Vinha sexta e voltava domingo à noite, cara. Nossa. Era a peleja da BR ali, sabe? E essa faculdade, então foram aí 6 anos, 8 anos, né? E mais 2 de... Eu fiz 6 anos de residência, de faculdade. Na minha época era 2 anos de pediatria. E fiz 2 anos de pediatria. Fez 2 anos. Não, mas a gente vai chegar lá na pediatria. não vamos ir muito lá na frente, não. Então, aqui, ó. Daí você veio para Ciências Médicas, aí ficou morando em Contagem mesmo, e todo dia bate e volta ali. Isso. Aí é uma outra experiência, porque as Ciências Médicas é tipo um colégio, né? Então, cada um mora na sua casa individual, não é república. Então, você sente mais as pessoas, os alunos mais distantes um do outro. Barbacena não. República, né? Que tá todo mundo todo dia, ali, uma família, né? Estudando, fazendo comida. As Ciências Médicas, não. Tá? Então, era uma coisa mais fria ali da galera. Mas, assim, uma ótima faculdade, eu gostava muito, né? Faz parte, né? Mas essa parte aí, eu estranhei muito por causa disso. Mas a parte educacional é muito boa. Acaba pegando ali. E aí, então, a partir quando terminou o 6º ano, você decidiu ir para pediatria, fazer... Ali foi a residência ou não? Você já escolheu a residência para pediatria? Desde o começo da faculdade, eu sempre achei o ambiente pediátrico mais leve. Todas as vezes que eu ia numa enfermaria de clínica médica, né, onde tem muito idoso, uma enfermaria de mulheres, ou que só tinha homens adultos. Pesado, né, o clima, né? Verdade. Eu particularmente, sempre achei esse clima muito pesado. Então, quando eu comecei na faculdade, o que me chamava muita atenção era o clima leve da pediatria. E outra coisa que a criança é muito plástica, ela melhora muito fácil, muito rápido. A regeneração mais rápida, né? E isso é muito bom de perceber que você consegue ajudar realmente numa melhora quase total de um ser humano, que é diferente, né, que das grandes doenças, a maioria das 30, doenças... 40 já fica mais difícil de recuperar ali, né? Então, esse clima mais leve e essa plasticidade da criança sempre me chamou atenção desde o começo da faculdade. Mas o que me encantou, no final, com já mais experiência na faculdade, com mais conteúdo, porque quando você entra, você tá muito cru, né? Então, aprende um pouco de tudo ali, no final, bem amplo, né? Vai funilando mais pro final ali, né? Aí você começa a perceber ali a melhora, o quão você pode ajudar no crescimento de uma criança. Então, é muito, muito bonito ver um sorriso de uma criança. É algo inimaginável chegar uma criança prostrada, irritada, chorosa, você fazer um tratamento... Verdadeiro demais um sorriso, né? E no final do tratamento, cara, aquela criança vir no seu colo, nossa, isso não tem preço. E essa residência foi nas Ciências Médicas mesmo? Ou na parte infantil lá? Eu fiz faculdade na Faculdade de Ciências Médicas e fiz residência no Hospital Ciências Médicas. No Hospital Ciências Médicas. E conta um pouco dessa residência aí, como é que foi o dia? Como é que era o dia? A residência não é muito fácil, né? Então, assim, você fica por conta, né, de segunda a sábado, de manhã não tem hora pra você chegar, plantão, não tem hora pra você chegar, não tem hora pra você sair, e é plantão final de semana, além da sua escala, então é uma coisa bem puxada, né? Então eu estudo toda a parte da pediatria, então eu estudo todas as especialidades pediátricas dentro da residência.
eu faço um ambulatório de neurologia, de nefrologia, de pneumo, vou acompanhando os ambulatórios e acompanho também a enfermaria, né, onde as crianças ficam internadas ali. E esse dia a dia, que é muito exaustivo, mas que cria grande casca aí pro futuro. Pro futuro, né? Então, quem que era seu preceptor lá? Nossa, tinham vários, né? Então, a grande preceptora era a doutora Juliana, endócrino, né? Mas tem outras lá também, a doutora Kátia, a Amanda. Cada um com um aprendizado ali, né? Passando ali no momento ali, né? Então, cada um na sua área, né? Então, você percebe ali um amor, um desejo de ensinar ali para os residentes ali. Nessa residência, acaba que o estudante de medicina, o profissional ali, ele acaba guiando também para aprofundar ainda mais, né? Às vezes uma neuropediatria, né? Isso. Mas a pediatria, a gente faz primeiro residência de pediatria, a gente forma como pediatra geral. Então, eu faço a residência, atualmente são 3 anos, eu sou um pouquinho mais velho, né, Thiago? Então, a minha residência era de 2 anos, atualmente é 3, e depois de 3 anos, o médico começa a faz uma subespecialidade. Ele além de fazer pediatria geral, ele faz pneumo, gastro ou neuro. Vai aprofundando mais ali, né? E eu não fiz. Você fez só a pediatria geral. Por quê? Porque eu também acho que a pediatria geral, especificamente a puericultura, que é o consultório, eu também acho que é uma especialidade. Sim. E não é ensinado isso na residência. Na residência, a gente é ensinado a tratar de crianças doentes. A gente sabe muito bem tratar uma cetoacidose diabética, uma asma, com febre ali, diarreia, né? A gente sabe tratar isso. Mas eu aprendi muito pouco sobre a criança, vamos falar, normal, sem doença, que é o consultório, que é justamente o que eu faço. E foi a minha grande... ali. Exato, a minha grande paixão. Eu sou um apaixonado pelo consultório. Eu acompanho as crianças de 0 até 18 anos. E isso não foi me ensinado, ou não foi me ensinado tão bem na residência. E não fala só na minha residência, não. Isso é geral, né? Então, isso vem mudando. Eu fico muito feliz porque agora as residências, inclusive os residentes, né, que são ali os médicos que estão estudando a pediatria, eles já estão ficando de olho. Que eles precisam também estudar. Acordando para isso, né? Que não é só tratar a doença em si, né? E é muito mais valorizado quem faz a precaução ali. Eles sabem que a gente precisa tratar ali, fazer a prevenção. A prevenção em si. Porque o consultório pediátrico é muito legal. Eu trabalho aí de 8 a 11h30 e de 1 às 6. Então, eu tenho uma qualidade de vida boa, ao invés do plantão. Que eu trabalho de 7 às 7. 7 também é 7 da noite. Tem que sair antes, tem que sair depois. Eu não pego mais urgências. Você chegou a trabalhar em posto de saúde, não? Eu trabalhei em posto de saúde. Eu trabalhei muito no Odilon-Beres, né? Que é um hospital grande, um hospital SUS. E teve um caso legal porque o meu sonho era trabalhar lá. Então eu fiz... Naquela residência eu já imaginava lá, um dia eu vou estar ali para ajudar as crianças assim, a assistirem lá, né? Caramba. Mas aí eu fiz concurso para lá, mas fiquei 3 meses. Aí eu comecei a entender, se eu continuar aqui, eu vou ter uma vida que eu não quero. Então... você vai ficar ali sempre ajudando em si, né? Fazendo o trabalho, mas não de prevenção que você está querendo fazer, né? Mas aí eu não... Exato, eu não ia me ajudar. Só apagando incêndio ali, né? Exato, eram plantões muito puxados que começou a piorar muito a minha qualidade de vida. E eu comecei a perceber que não era isso que eu queria. A urgência, a emergência, né? O CTI ali. Eu queria voltar para o consultório. Então, e queria não tá errado, né? Porque tem médico que gosta disso, né? Mas não era o seu momento ali, né? Não era o que você queria, né? Eu queria, mas quando eu entrei, eu falei, não é isso que eu quero. Mas tudo é uma experiência também, né? O que você aprendeu lá, pegou de tudo quanto é casa, né? Isso são mochilinhas, né? A gente são mochilinhas da experiência. Eu pego a mochila da cetoacidose, aquelas camisas ali, né? Porque de vez em quando chega as urgências e emergências no consultório. Eu tenho que também saber agir. Então, tudo que eu fiz foi em prol do consultório. Foi muito legal. Não, muito legal. E se você está gostando aí desse episódio, né, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se você conhece algum médico que tem uma história bacana e queira estar aqui participando do Jaleco Inspirador, entre em contato conosco, vai ter um link abaixo no vídeo com o contato.
Vamos continuar aqui então, doutor Frederico, que agora você já é um pediatra, né? Agora eu sou um pediatra. Fazendo o que gosta, né? E 12 anos de formado. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem mesmo, né? Agora, teve um mentor, um colega que mais te influenciou nessa prática aí? Você queria falar o nome, falar um pouco do como é que foi essa experiência aí com ele, o que ele te influenciou? Gosto muito, né, da Denise Brasileiro, foi uma mentora que me ajudou muito a pensar na parte da gestão, do empreendedorismo. Eu sou muito grato a ela em relação a tudo que vem acontecendo com a Pequenos Grandes, né? Então, foi ela que deu esse primeiro start aí para mim e para a Rayane, a gente começar a alçar os voos aí do empreendedorismo e realmente a gente a lançar aí a Pequenos Grandes. Poxa, legal, hein? Agora, você acabou de explicar aí, né, o que a pediatria faz em si, mas essa parte de prevenção, o que você diria assim, você como pediatra atuando na prevenção, um pai que agora está assistindo esse episódio nosso, por que ele deveria levar o filho dele no pediatra, não só quando ele está doente, mas sim antes, né, para prevenção? Essa pergunta é muito boa, porque às vezes a gente acha que consultório pediátrico é só medir e pesar. E se for pensar, você consegue fazer isso lá na sua casa. Mas o consultório pediátrico não é só isso, vai muito além disso. A gente vai conversar sobre sono, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre comportamento. Todos os fatores da vida de uma criança é conversado ao longo das consultas. Essa é a prevenção. Tem um tempo certo da criança, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Um tem 8, o Davi, e a Pérola tem 5. Uhum. Cada 6 meses seria o ideal? Essa pergunta também é legal. As criancinhas de 0 a 1 ano, é importante que elas façam as consultas mensais. Porque cada mês da pediatria, de 0 a 1 ano, existe um marco do desenvolvimento que precisa ser avaliado. Aquele livrinho lá que vai marcando o crescimento da cabeça. Por exemplo, com um mesinho, eu já espero que a criança comece a ter contato visual. Com 2 meses, eu já espero que ele comece a fazer um sorriso social. E assim, sucessivamente. Vai evoluindo. Porque se essa criança não estiver fazendo isso, é um sinal de alarme. Pode ser que ela tenha alguma coisa, algum tipo de transtorno. E essa é a função do pediatra. E não só essa, né? Essa parte neurológica. Mas, por exemplo, conversar sobre a amamentação de 0 a 6 meses tem que ser exclusivo, ou seja, tem que ser só o aleitamento materno, mas às vezes aquela mãe não consegue amamentar. Correria do dia a dia, né? Já tá voltando do trabalho aí logo. Aí às vezes eu preciso começar com fórmula. Qual que é a melhor fórmula? Quantos ml? Como começar? Tudo isso é prevenção, tudo isso é orientação do pediatra que faz. Introdução alimentar com 6 meses, quem faz isso? O pediatra também na consulta com 5, ele avalia se aquela criança tem uns sinais de prontidão, se ela já está começando a sentar muito bem com apoio, já começa a ter interesse pela comida, já começa a estender a mão, e se ela já tem os 6 meses para ela começar a comer, mas comer de forma saudável, porque a introdução alimentar é um tema danado para a vovó, dar o tal do biscoito de polvilho para menino coçar dente, o desenvolvimento. Então a gente orienta muito qual é o melhor exercício para aquela criança naquele mês, a rotina do sono, como é que se pode, se não pode dormir na cama, se pode fazer cama compartilhada. É verdade que o menino anda primeiro e a menina fala primeiro ou não? Isso é mito? Não, isso é um grande mito. Cada criança é de um jeito. Falaram isso também. Agora vamos voltar ali, quando você saiu do hospital, da residência, e passou pelo Odilon Beres, quando que foi esse start para você falar, agora tá na hora de eu abrir meu consultório, minha clínica? Sua esposa já era médica, eu estava estudando ainda, como é que foi? Ela já tinha acabado de formar, e a gente sempre, voltando dos meus amigos, a gente é sempre muito cercado de bons amigos, que gostam muito de falar sobre empreendedorismo, sobre finanças, tem amigos meus que gostam muito da filosofia, então tudo isso, conversando ao longo do tempo, nos abriu caixas na nossa cabeça. E eu sempre trabalhei muito em hospital. Eu era aquela pessoa que trabalhava ali no plantão. Aquele mundinho de hospital ali, né? E assim, meu mundo era o meu carro. Então eu trabalhava
24, folgava 12, fazia 36, folgava 6, então eu acabava que ficava naquela correria ali. E a minha esposa começou a falar, olha, desse jeito, quando você tiver 60, 70 anos, não vai dar. E ela começou a perceber que eu deveria abrir o meu consultório, porque associado aos plantões, eu sempre trabalhei em plano de saúde no consultório. Eu sempre gostei, desde o primeiro dia que eu peguei meu diploma como pediatra, eu já trabalhava em pequenos planos de saúde. Mas só qual que é o entrave do plano de saúde? Atender em 10 minutos, não tem contato, não pode... mais rápida ali, consulta né? mais rápida, não pode passar telefone. E eu sempre gostei de fazer uma pediatria diferente. E ela sempre me observou isso. Então o que ela começou a falar? Fred, vamos abrir o seu consultório. E ela sempre me incentivou em relação a isso. E cada vez que estava passando, a medicina do plantão estava ficando cada vez pior. Chefe te cobrando, o paciente lá fora te cobrando, financeiramente estava péssimo. Então tudo convergia para eu fazer o meu grande sonho, que era fazer meu consultório. A gente teve uma primeira experiência, a gente tinha uma outra clínica, mas só que nós éramos muito imaturos, todos médicos, a gente não sabia... ali na cara e na coragem, nada de gestão. Que ia dar certo, né? A gente pagou para aprender. Mas foi uma grande escola. Acabou, a gente não erra, né? Acaba aprendendo, Exato. Aí o que a gente fez com a Pequenos Grandes? A gente contratou uma pessoa que faz construção de marca, né, um brand. Ele fez todo um estudo, a gente estudou todas as clínicas pediátricas de BH, de Contagem, de Betim, algumas de São Paulo. Fizemos entrevistas com pacientes antigos, com pacientes ali do bairro onde a Pequenos Grandes está. Então a gente já começou a construir o que a gente queria, o pessoal chama de a nossa persona, né, em relação ao nosso público. Então a gente, antes de abrir, a gente começou a construir a marca. Já entende, já não só abriu, né, alugou uma sala e falou, vamos começar a atender, né? A gente nichou, por exemplo, na pediatria. Ele chegou pra gente e falou assim, gente, seguinte, vocês não podem ter uma clínica com todas as especialidades Abriu médicas. o leque demais não, né? Vocês têm que fechar. Vocês precisam nichar em alguma coisa. E mesmo fazendo isso na pediatria, já é um mundo. Você vê aí várias especialidades, terapias. Imagina ter pediatra, neurologista, ginecologista. Não tem jeito de ser uma boa clínica. Então, muito bagunçada, né? Criança com idoso misturado ali, né? Não atende nenhum, aquele nem, né? Nenhum nem outro, né? O famoso nem. Então a gente nichou nisso, a gente nichou na pediatria. A gente construiu a marca, inclusive tudo foi pensado, né? As cores da pediatria, a marca, o nome, né? Pequenos Grandes, foi tudo pensado para que a gente nichasse na pediatria. E isso sua esposa ao seu lado o tempo todo. Eu tô aqui, eu sou a cara da Pequenos Grandes, mas a minha esposa é a grande pensadora da Pequenos Grandes. Inclusive ela tá lá agora, resolvendo todos os BOs, não só resolvendo o BO, mas pensando em estratégias para que a Pequenos Grandes cresça. Então ela é um grande... ela é uma Rayane, grande... né? É a Rayane. Desde os 15 anos você tá namorando com ela. 18 era 15, cara. A gente era criança com todo pensões. Então assim, ela também veio de uma família humilde, então a gente não sonhava em chegar onde a gente chegou agora. Foi grande... ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Eu também conheço minha esposa com 16 anos, a gente já tá hoje aí 40, eu e ela, né? E ela me ajuda muito também. Acho que eu não seria quem eu sou sem ela também, não. Assim, ao lado de um homem tem que ter uma mulher pra ajudar a gente, né? E a gente se completa, né? Então eu ainda tô atendendo e tô na parte aí do marketing, gosto muito de comunicar, e ela tem essa parte da estratégia, né? Do pensamento ali. Então a gente forma uma grande dupla, uma boa simbiose entre tem notícia boa aí, né? A família tá crescendo, né, Frederico? Fiquei sabendo aí. Primeira mão aí, Raine está grávida. Olha, você vê, hein? Já sabe o sexo? Ainda não. Ainda não. Vamos ver. E agora o pediatra que vai ter um filho, né? Porque muitos pediatras aí que nem filho tem, né? Não que isso vai influenciar, mas agora você vai olhar a pediatria até mesmo com outros olhos, né? Vamos ver se eu vou colocar em prática tudo que eu falo, né, Thiago? vai mesmo. Ó, meus parabéns. Obrigado, Thiago. Pela gravidez da Rayane, pelos filhos que vai vir, que venha com muita saúde, né? Amém. E isso é muito bom. Agora também administrar mais um pratinho lá, né? Porque é um filho, é a clínica, né? E tudo em si. E falar de consultório, a gente tem um dos nossos patrocinadores aí, que é a Saúde Agora. Saúde Agora é a solução completa aí para a gestão de sua clínica ou do seu consultório.
Para você que está nos ouvindo, né, é só acessar aí o Instagram, a Saúde Agora. E o que a Saúde Agora faz? Ela atua tanto na parte de receituário, pode passar para a gente aí, Demetrios, prontuário eletrônico, teleconsulta, agendamento, toda a gestão financeira da clínica. Então, hoje você não precisa mais ter tudo isso separado. Você pode ter tudo isso em uma ferramenta só. Então, alguns médicos ainda utilizam aquela agenda manual. Isso daí é coisa do passado. O próprio médico hoje que não tem uma agenda hoje aí, um prontuário digital, é obrigatório, né? Já pela FDC, né, já de prontuário eletrônico. Então, toda essa gestão financeira, teleconsulta, a Saúde Agora faz. E para quem está vendo esse episódio, tem uma promoção aí para gente, que ligando através do número, pode passar aí, Demetrios? 31 25 14 11 60, tem uma demonstração gratuita e um teste para você decidir se vale a pena ou não trocar esse sistema seu. Então, às vezes sua secretária está muito ali naquele modelo antigo, ou às vezes ela mesmo quer trocar para um sistema novo. Essa é a hora aí de agendar uma demonstração com a nossa Saúde Agora. E aí, montando a clínica, então, como é que foi esses desafios? Escolher uma equipe, contratar, como é que foi isso daí? São desafios diários que a gente tem que enfrentar, porque a gestão, ter uma clínica, gerir uma clínica não é fácil, porque a gente é médico. Mas a gente precisa de uma parte contábil boa, de uma parte jurídica boa, de um bom sistema, de uma parte do comercial muito bom. Então a gente precisa nos juntar tudo isso para gerir muito bem. Então a gente também fez o quê? A gente contratou consultorias de cada área. Então a gente fez uma consultoria da parte contábil, da parte jurídica, do comercial. Pra quê? Pra gente... Bem estruturado ali, né, a clínica. Porque a gente é bom naquilo que a gente faz. O médico estuda pra medicina, né, pra cuidar de pessoas, né, e querendo ou não, o médico é um empreendedor também, porque ele cuida do negócio, mas por que não ter alguém do lado pra ajudar, né? Exatamente. E ter uma pessoa que estudou pra isso. Então a gente nos cercamos de boas pessoas em relação a todas as outras áreas pra gente tocar esse negócio. Então, graças a Deus, nós estamos cercados de bons profissionais pra gente tocar pequenos grandes. E como é que é trabalhar com a esposa no trabalho aí do lado dela? Aí? Como é que é isso? É um desafio. Eu acordar do lado dela, trabalhar com ela. Rola assunto da clínica em casa? Discutir não tem como, né? Então, a gente fala muito da clínica, mas a gente tenta separar. Né? A gente faz terapia individual, terapia de casal, pra gente deixar bem claro, né? Uma coisa que a gente faz muito são os nossos encontros, né? Então, eu sou sócio, ela é sócia, a gente senta num dia para discutir, né? Porque é uma grande cadeia, né? Tem lá o operacional, o tático, o estratégico, e nós somos donos. Então, ela tá ali na grande pirâmide e eu não tô ali. Na verdade, eu sou operacional, você né? Tá na base ali, eu sou médico. Mas, além de operacional, eu também sou dono, como ela. Então, eu não dou pitaco nessa grande pirâmide, mas como ela, a gente discute ideias. Então, futuro, né? Algumas coisas ali, o que vai pôr, o que não vai colocar, né? Pra onde, a pequenos grandes vai. É igual você falou, né? O desenvolvimento do seu filho pode ir muito além do que ser só o que a maioria dos pediatras fazem, né? Medir, pesar e acompanhar ali, né? E a clínica Pequenos Grandes hoje, ela faz muito isso, porque ela tem também outros trabalhos lá, não só de pediatria, né? O que é que tem mais lá na clínica? Isso, a gente tem as especialidades pediátricas, né? Nós já estamos em 13, né? Então, pneumo, gastro, neuro, infecto, endócrino, grande parte das especialidades pediátricas, e nós também temos as terapias. Então, temos fono, TO, físio, psicólogo, então todas as terapias nós também temos. Então é uma equipe completa. Então São quantas salas lá? Atualmente nós estamos em 6 salas. E uma grande recepção. Mas 6 salas dá pra rir e chorar, viu, Thiago? Nossa, imagino. Gerir esse monte de gente. Nossa, e esse monte de criança também ao mesmo tempo. Muito né? menino, a agenda de terapias, ela é muito confusa, né? Confusa assim, né? Ela tem que estar bem encaixada, porque são várias vezes na semana, né? A agenda da terapia é diferente da agenda médica. Então, gerir isso, então você tem que estar ali com a recepção bem afiadinha. Então, precisa de uma coordenadora dessa recepção bem afiadinha, e tudo isso vai encaixando. Esse desenvolvimento da criança ali,
os temperamentos, doutor, como é que é criado o temperamento das crianças? Eu mesmo tenho um casal, né? Uhum. Então, a Pérola é totalmente diferente do Davi, o temperamento dela. O Davi é de um jeito, a Pérola de outro. Como é que isso se cria ali com as crianças? A gente gosta muito, Thiago, de avaliar, de perceber como é que são as crianças, mas cada criança e cada pai. Eu gosto muito de estudar isso, Rayane, todo mundo da clínica. Existem formas da gente perceber o ser humano, tá? Tem o enneagrama, os arquétipos, agora tá muito na moda o perfil comportamental dos coaches, o DISC que a gente usa para contratar funcionário, e tem um muito fácil, que é muito gostoso de conversar, que é os temperamentos do ser humano. De acordo com Hipócrates, o ser humano é um quadrado, pode ser dividido num quadrado. Os dois de baixo são frios, os dois de cima são quentes, os da direita são secos e os da esquerda são molhados. Eu sou aqui, ó, molhado e frio, sou a água, eu me adapto. Eu sou baixinho, eu sou gordinho, eu sou tranquilo, eu não consigo discutir com as pessoas, eu sou um bom diplomata, ali, né? Exato. Mas quando eu explodo é a panela de pressão. Eu sou trabalhador, trabalho de 8, mas fico na clínica até 8 da noite, segunda a sábado. Sabe o que eu gosto de fazer? A minha essência, ver Netflix comendo pipoca sem ser incomodado. É o famoso fleumático. Vou te dar o meu oposto, que é a minha esposa, que ela é a colérica, ela é quente e seca, ela inflama igual fogo. Conhece pessoa que fala na cara, não leva desaforo pra casa. Tem papo na língua, né? Mas geralmente são pessoas proativas, líderes, são CEOs. Então ela, tanto é que ela que é a chefe da clínica, que faz, ali, vamos fazer, pequenos grandes. Do lado dela tem uns sanguíneos, que é molhado e quente, que é as pessoas igual o vento, que tá em todos os lugares, conhece pessoa, gente boa, engraçada, mexe com venda, senta no boteco que você conversa a noite inteira, geralmente é essa. Que eu acho que é você, Thiago. Dentro da vendas, eu trabalho muito na área comercial, a gente consegue também identificar isso muito com os compradores, até o perfil de cada um, né? Então, e a criança não foge disso, né? Não foge. O ambiente influencia também, não? Que ela tá ali dos pais, da família, com certeza. Ali, né? Vou só falar o último, que é o melancólico, que é o oposto ao sanguíneo, que é igual a terra, que é seca e fria. Você encosta na terra, fica marcado para sempre. Então, a pessoa sistemática, perfeccionista, chorosa, a pessoa que detesta ser chamada a atenção, metódica, faz tudo certinho. Por que isso que você acabou de falar é importante? Porque a criança não se adapta. Eu sou um fleumático que entendi que para ter sucesso eu precisava disso aqui, ó, de microfone, de me comunicar melhor. Mas para mim aqui não é fácil. Mas eu entendi que precisava me comunicar. E às vezes nem os pais conseguem identificar isso na criança. Então, a partir do momento de uma consulta mais ali pessoal mesmo, ali, diferente, em vez de pesar e medir, né? Você consegue mostrar que seu filho é assim, então não adianta você falar com ele para fazer aquilo. Exatamente. Que ele não vai fazer, né? Não Por isso, jeito. Essa máxima que eu criei meus filhos iguais, não existe isso. Porque cada criança é de um jeito. E o pai e a mãe são diferentes. Pra você ter noção, geralmente os opostos se atraem. Não conheço a sua esposa, mas grande chance dela ser uma melancólica. Ela também você descreveu bem aí. Por quê? Porque os opostos se atraem. É uma coisa muito legal e inconsciente. Eu escolhi uma colérica para me puxar para cima e ela escolheu um fleumático para puxar para baixo. Então, a criação de um fleumático, de uma criança que seja fleumática ou colérica, é diferente da minha esposa que é colérico, criar essa criança fleumática. Então, não existe receita de bolo. Inclusive, entre os filhos. E a alimentação, doutor? Hoje em dia a criança não se alimenta bem, né? Pega uma criança aí que se alimenta bem hoje. Como é que é essa parte? É um grande desafio. Alimentar. Tá? A introdução alimentar ela é muito legal, começa com 6 meses, né? Então, esse momento é um momento mágico, né? Que é ali de criação de paladar, de conhecimento, de exploração. As mães às vezes ficam um pouco frustradas, né? Porque a criança às vezes não come, mas eu espero que ela faça tudo, menos comer. Por isso chama introdução alimentar. É um momento ali de pegar, passar na cara, sentir, cheirar. Isso é a introdução alimentar em si. Faz parte do processo, deixar ali fazer aquilo ali, né? Faz parte. Eu vou pedir para a produção colocar ali um próximo patrocinador nosso. A gente está com a linha das Irvit Kids. É um suplemento alimentar ali que as crianças que às vezes não tem toda a alimentação completa, a gente tem um suplemento de A a Z, livre de toda
glúten, corante, açúcar, lactose, um sabor bem agradável, a linha Zirvit. E a gente tem também o Zirvit Kids Max, que são 18 nutrientes, voltado para aquele paciente mais que tem uma seletividade alimentar maior, com alto teor de ferro, principalmente os pacientes, aquela criança autista ali, que é muita seletividade alimentar. E dentro também a Arese Pharma, a gente tem outros produtos que a gente trabalha aí dentro da pediatria, voltados aí probióticos, a nossa linha de imunidade também, com o Becan, ferro, zinco, uma linha bem completa que a gente trabalha aqui na Arese Pharma dentro da pediatria. Sempre importante procurar um médico para indicação desses produtos, tá? Não sair comprando aí na farmácia sem uma indicação médica. Falando um pouquinho de tela, doutor, como é que você vê a tela hoje? Não tem como fugir, cara. Na nossa época não tinha tanta tela, tava iniciando ali o videogame, aí eles falavam que a televisão não ia dar certo, né? Hoje é o celular, né? O celular hoje é a televisão da nossa época. E não pior, só né? o celular, né? Então as crianças hoje já estão entrando, já estão nascendo com a IA, com a inteligência artificial. Então eles não vão começar nem precisar a pensar. Por exemplo, como é que chegou esse copo aqui? Ele vai colocar ChatGPT, como é que o copo chegou no estúdio de podcast? Então eles não precisam pensar, tudo é IA, tudo IA. Então esse é um grande desafio. Mas eu costumo falar algumas coisas. Para as crianças menores, tentar dar preferência pela televisão ao invés do telefone. Por quê? O telefone é novo, tá ainda mais o tal do short do YouTube. Novo, dopamina todo momento. Quanto mais eu vejo, mais eu libero dopamina, mais eu quero ver. E isso me faz não crescer. Mas como assim? Quando a criança brinca, ela tá brincando e tá liberando microdoses de dopamina. Pra quê? Pra ela brincar mais e liberar mais dopamina, mas isso faz ela o quê? Crescer. Que é diferente dessa dopamina aqui, que só faz eu querer mais ver vídeo e faz eu ficar burro. Não faz eu crescer neurologicamente. Então, gente, primeiro, tentar ofertar sempre a televisão ao invés do telefone, por causa do tal do YouTube. Segunda coisa, cumprir o que você prometeu. Se você fala com seu filho que é 1h de manhã, 1h de tarde, cumpra. Coloca regra. Coloca regra. E a terceira coisa, brincar sem tela. Vão ver televisão? Vamos ver a televisão. Vão brincar? Não tem negociação. Eu vou desligar essa televisão e vou focar no brinquedo. A criança que brinca com tela ligada, lá do outro lado, ela perde muito. É um desafio grande ali e eu mesmo lá com meus 2 filhos, a gente coloca horário, né? E a criança brincando, ela movimenta o corpo, né? Assim, os benefícios são muito maiores, né? De desenvolvimento do que a tela, mas é um desafio de todo mundo. Acho que todos os pais hoje tá passando por essa dor aí, né, de tela. Uhum. E tem que saber regrar ali, às vezes, uma ordem, colocar os horários específicos aí, né? Uhum. Você acabou de falar de IA aí, né, inteligência artificial. Como é que você vê a medicina aí hoje com inteligência artificial? Você é a favor, contra? Sou super a favor. Tudo que vem para somar, ela veio para nos ajudar, tá? Mas tem uma coisa que a IA, a internet não vai conseguir substituir, que é isso aqui, ó. Olho no olho. O carinho, o afeto, de encostar a mão no seu filho. É isso. Então, dentro do consultório, o médico ainda vai prevalecer. Mas, por exemplo, já tem aplicativo que tudo que a gente está conversando ali, ele já vai fazer meu prontuário. Isso agiliza demais. Mas usar ele como uma ferramenta que vai auxiliar a melhorar ainda o diagnóstico, né? Mas quem vai dar o final é o médico, ali não tem como. Com certeza. E ali, na pediatria, colocar a mão na criança e olhar olho no olho do pai e da mãe ainda é do médico. Sentir o cheiro ali, né, que eles falam, né? O médico que ele sente o cheiro. E pensando aí na sua presença digital da clínica lá, como é que tá? Eu vejo que tem o Instagram, tem o Google, né? Foi justamente o que você falou, né? Uma consultoria bem efetiva antes, hoje já te entrega um resultado melhor, né? A gente conquista, né? A gente chama de funil, né? Ali o topo do funil é de 2 formas, né? Então a gente vai ali, ou você mexe com o marketing, ou vai ser o seu boca a boca. E o boca a boca, isso é muito do médico antigo e demora demais. Então, quando você está ali no Instagram, você fomenta ali os seus futuros pacientes, que é o topo do funil, que é o público frio. E à medida que você vai colocando vídeos, mostrando a sua cara, ou você vai para o Google, você vai afunilando até que aquele paciente tem interesse em marcar uma consulta com você. Hoje o Google e a
o Instagram, em geral, né? A página amarela de antigamente é o Google hoje. Se o médico hoje ele não tá no Google ou no Instagram, ele não tá naquelas páginas amarelas de antigamente. Ele não é encontrado, né? A gente tem até um apoio nosso aí, que é a Criativa, né? Com o nosso amigo Thales. Então, a presença digital no médico hoje, ela é importantíssima para você ser encontrado. Ou então, por exemplo, se uma paciente foi lá e gostou do seu trabalho, ela falou para a amiga dela, é o médico X, mas ele não encontrou ele no Google ou no Instagram, você perdeu um paciente ali, ou você perdeu uma forma de mostrar o seu trabalho também dentro daquela presença digital. E eu pergunto para você hoje que é médico, como é que está a sua presença digital hoje? Fazendo uma autoanálise, ela está boa, ela está ruim? Para isso a gente tem o apoio aqui da Criativa. A empresa, se ela não está no digital, ela está invisível hoje, ela não vai sobreviver só com aquela rede de pacientes, ela não vai conseguir atrair novos pacientes ali. Então é só entrar em contato através do telefone 319-9695-7348, eu vou deixar também o link abaixo aí com o contato, e aí você vai ter uma análise ali gratuita da sua presença digital através da Criativa, agência de marketing aí, especializada em médicos. Bom, a gente tá caminhando já pro final, passa rápido, né? Como é que pode, né? O que você faz quando você não tá fazendo no consultório? Como é que é? Você falou que já fica no Netflix aí? Não, na verdade, a minha essência é ver o Netflix, mas na verdade eu gosto muito, eu sou fissurado pela pediatria, cara. Eu gosto muito de estudar puericultura, eu gosto muito da sono, alimentação, atividade física. Então, enquanto eu não tô no consultório, quando a minha esposa, assim, né, não está perto, eu estudo. Mas quando eu tá perto, eu me dedico aí a... Eu vi que você torce também pro Cruzeiro, né, poxa? Com certeza, eu já vi algumas fotos lá no Mineirão. Qualquer gente vai encontrar lá, porque eu também tô no jogo. Pô. Eu, meu irmão, meus irmãos e amigos, nossa. Uma outra paixão que eu tenho, futebol é bom demais, cara. Como é que você foi pra torcer pro Cruzeiro? Quem que te levou pro Cruzeiro? Cara, eu não sei quem que é, porque a minha família inteira é atleticana. Eu pergunto pro meu pai e pra minha mãe, eles não sabem me falar como que eu sou cruzeirense, cara. Eles não sabem me falar. E eu sou cruzeirense. E a Rayane gosta de futebol, não? Ela gosta pouco, ela me acompanha, mas o meu sogro, ele é cruzeirense. Mas cruzeirense pra você ter noção, de ver, tá passando o jogo do Cruzeiro e do Atlético, ele vê do Atlético pra secar do Atlético. Falei, que isso, seu Zé? Como é que ele chama? Seu Zé. Seu Zé, tem que secar mesmo, viu? Nossa, ele é cruzeirense tão fanático. Cruzeirense fanático. Pode ser daí que veio esse gosto pelo Cruzeiro. Pode ser, às vezes é pra agradar o sogrão, vou torcer pro Cruzeiro pra mim conseguir ali o namoro. Mas que legal, poxa. E esporte, você pratica algum esporte? Como é que é? Eu fiz muita academia, né? Eu já fiz Muay Thai, gosto muito de arte marcial, mas atualmente, né, o tempo tá meio escasso, eu faço musculação, acho que é importante, porque não adianta eu falar dentro do consultório uma coisa e fazer outra, né? Então, eu gosto muito de estar perto da atividade física, apesar de estar um pouquinho acima do peso, mas eu gosto muito de ter saúde, né? Não ter... De acordo com o tempo que a gente tem também, que é tão corrido, né? Eu também costumo fazer uma caminhada aí quando dá tempo, mas é difícil, né? Assim, manter exercício físico, dar conta de uma empresa, né? Com os próprios pacientes ali. Equilibrar os pratos, né? Se você pudesse dar um conselho ali para quem está iniciando ali, estudando medicina, o que seria ali? O que você diria para esse jovem ali? Não estude apenas medicina. Você tem que ficar de olho já lá na faculdade, no marketing, na contabilidade, no jurídico, no comercial. Você tem que ter essa consciência que a medicina também precisa ser encarada como negócio. E precisa de ser entendida como tal. Tem que ser abranger um global, né? Não só ali o cuidado. Agora, o que o Japa lá, com 15 anos, lá falaria pro Frederico aí de hoje? Eu acho que ele fala assim, parabéns, isso mesmo. E ainda tem muito pela frente, né, poxa? Você tá com 40, né? Tô com 40. Aí, tem mais 40 pela frente, só de medicina aí, pra depois ir curtir ali ainda, né? Teve alguma pergunta que eu não fiz, você queria que eu fizesse? Eu acho que é isso, eu acho que nós somos bem conversados. Eu vou pedir pra produção colocar ali na tela, a clínica Pequenos Grandes, olha pra você ver, quem não tá vendo, quem tá só ouvindo a gente, ela é incrível, entra lá no Instagram, no site, sabe, ela foi igual você falou, né, toda pensada, né, cara? Planejada para receber crianças que elas conseguem brincar, né, a antiga clínica é uma clínica bonita, mas a criança não podia mexer em nada. Essa não, a criança pode mexer, bagunçar,
e tá tudo planejado para criança. Para você que está ouvindo ou vendo a gente aí agora, eu posso garantir que em Contagem não tem uma clínica no padrão da Pequenos Grandes. E olha que eu visito todos os pediatras de Contagem. Assim, só de Pequenos Grandes pode agendar uma consulta, né, por telefone ou pelo WhatsApp, pelo Instagram, através do telefone 31 91 39 33. As meninas estão lá, são super educadas, a receptividade da clínica. E importância também da presença digital ali, ó, eu até estava comentando, e a clínica Pequenos Grandes fica lá no bairro Riacho das Pedras, né, Avenida Cruzeiro do Sul, número 207, no primeiro andar. Então, se você jogou no Google aí, clínica Pequenos Grandes, Contagem, ela vai aparecer, é a primeira que aparece, fica fácil de ser encontrada. O Instagram da clínica é A Pequenos Grandes, você coloca aí, você acha rapidinho também, toda a equipe profissional lá. Como o doutor falou, o corpo clínico é bem completo, todas as especialidades, além das terapias. E o Instagram do doutor, né? Doutor Frederico Hanaoka. Esse ukulele que você tá tocando lá, é o mesmo da foto que tem do Dia das Crianças lá? A criança é a mesma? Não, né? E tem ukulele mesmo. Por quê? Porque a experiência de consulta, Thiago, dentro das consultas eu toco o ukulele. É uma forma de conexão. Então, por isso que a consulta tem que ser demorada, por isso tem que ter ali uma aproximação. E a música não tem coisa melhor para ter uma aproximação, uma conexão médico e uma criança. Poxa, que legal, né? Um médico que toca um ukulele. Você já conhecia um médico que toca um ukulele? Às vezes pode ser até o título desse episódio, né? Um médico que toca um ukulele. Então, gente, acessem lá as redes sociais, sigam. Se você quiser marcar uma consulta, é só ligar no telefone 31 91 39 33, ou então pelos links do Instagram é possível marcar também a consulta lá. E é isso, doutor. Você gostaria de deixar uma mensagem final ali para os seus pacientes, para os seus colaboradores, tá? Fica à vontade, o microfone é seu. Obrigado, Thiago. Primeiro agradecer essa oportunidade, o convite. E se você tá cansado de pediatra que atende 10 minutos, que não olha no seu olho, que não coloca a mão do seu filho, então eu te convido a marcar uma consulta com qualquer pediatra lá na Pequenos Grandes e viver uma nova experiência de consulta pediátrica. Show de bola, cara. E antes de terminar, eu também quero agradecer o convite, tá? Assim, é o primeiro episódio de muitos que virão, né? Se Deus quiser. O Jaleco Inspirador, a sua história pode inspirar milhares de pessoas, assim como foi a sua, viu, doutor? Isso não é apenas um slogan, não. Se você pegar a realidade, quando você compartilha a sua história de uma forma autêntica, como foi aqui hoje, né? A gente fez um bate-papo bem leve. Você fala aí sobre seus desafios, suas vitórias, sua humanidade. Você toca, às vezes, algumas pessoas que você nem... E quem tá do outro lado aí, às vezes, sentiu uma conexão ali, lembrou de um evento que aconteceu e tudo. Então, os pacientes, eles encontram coragem. Os residentes vão encontrar inspiração. E os colegas encontram a comunidade, que é isso que a gente está fazendo aqui no Jaleco Inspirador. A sociedade vai encontrar uma visão aí mais humanizada de quem é aquele profissional atrás do jaleco. Ele não tá ali à toa, né? Ele tem uma vida por trás daquele jaleco. E essa é a história que foi contada aqui hoje, no Jaleco Inspirador. Eu te convido até a agradecer pelo tempo que você ficou aqui com a gente. Espero que tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual a parte você mais gostou. Se faltou alguma pergunta, que o doutor vai estar lendo lá os comentários e vai responder lá. E se você tem uma boa história, né, entre em contato através das nossas redes sociais. Tem os links aí para cadastro. Pode estar me mandando uma mensagem também. Vamos criar aí outras histórias juntos. Obrigado pela companhia até agora. Até a próxima.